Simulado 95 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, está testando os conhecimentos, estudando para fazer prova de trânsito. Vamos para a primeira questão desse vídeo. São sempre 3 questõezinhas com nossos comentários ao final. Então bora lá. Questão 307 é a seguinte, ó. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa de dia, no caso de veículo de transporte coletivo de passageiros em circulação em faixas ou pistas a eles destinados a infração de natureza grave. Olha, seguinte, nós temos aqui, né, o chamado corredor de ônibus, né, como o pessoal costuma chamar. São aquelas faixas exclusivas de ônibus, né? Imagina aqui numa via de sentido único, né, com faixas de sentido único de circulação. Vamos imaginar que essa faixa mais à direita fosse destinada à circulação de ônibus, né? Então aqui só o ônibus circula. Aí só uma observação, se eu transitar por ali com o meu automóvel, por exemplo, eu cometo essa infração do artigo 184, inciso 3 do CTB, né, que é de natureza gravíssima, por transitar aí na faixa exclusiva de ônibus. Então quando o ônibus está aqui, tá certo? Vou destacar aqui esse aqui como se fosse o ônibus, ainda que durante o dia ele tem que manter acesa a luz baixa. Essa previsão ela consta no artigo 40 do CTB, que trata da questão de luzes, especificamente em seu parágrafo 1º, né, cuja redação atual se deu pela Lei 14.071, que é lá de 2020. E se o ônibus estiver com a lâmpada, o farol apagado, quando estiver circulando aí? Bom, nesse caso, nós temos uma infração, né, prevista lá no artigo 250, inciso 1, a linha C do Código de Trânsito Brasileiro. Só que tem um detalhe. Essa infração aqui ela é de natureza média. Vão ser registrados ali 4 pontos no prontuário do infrator, além de uma multa de R$ 130,16. Beleza? Então a afirmativa aqui ela está errada. E errada só por conta disso, ó, a natureza da infração. Beleza? Questão 308 é a seguinte, ó. A Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, antiga Denatran, né, é o coordenador do Sistema Nacional de Trânsito e órgão máximo normativo e consultivo. Olha, a Secretaria Nacional de Trânsito é o órgão máximo executivo, tá certo? Tá errado aí. O órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito é o CONTRAN. Tem base legal para isso aqui? Tem, inclusive lá nós temos o rol dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, que é o artigo 7º do CTB. Lá no artigo 7º do CTB nós temos esse rol aí dos veículos dos órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito, tá certo? Então, a questão 308 aqui, ela também está errada, beleza? Vamos para a terceira e última questão desse vídeo, que é a seguinte, olha. Compete à Polícia Rodoviária Federal, a PRF, no âmbito das rodovias e estradas federais, beleza? Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista de forma específica para a infração cometida e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo, ó, lembra lá, ó, da União, que é a Senatran, né? Olha, que é o seguinte, nós temos basicamente, não é, duas formas aqui do sujeito ter o direito de dirigir suspenso, né, por pontos e pelo cometimento de infração específica, né, que preveja a suspensão, que alguns autores chamam de infrações mandatórias, infrações autossuspensíveis, mas são infrações específicas que prevêem, além da penalidade de multa, a suspensão do direito de dirigir. A suspensão por pontos é aquele caso, né? O sujeito foi cometendo infrações ao longo de 12 meses e alcançou ali um total de 20, 30 ou 40 pontos no prontuário, conforme o caso. Quem é que suspende por somatória de pontos é sempre o Detran, beleza? Agora, por infração específica, passou a ser de qualquer órgão. A questão é que, no caso do Detran e da PRF, isso já estava em vigor. Nos demais órgãos de trânsito, a exemplo do órgão de trânsito do município, se não houver mudança na lei, essa regra só vale a partir de 2024. Então vamos imaginar o seguinte, o sujeito cometeu uma infração por falta de capacete, artigo 244, inciso 1 do CTB. Aqui nós temos duas penalidades previstas, né? A multa no valor de R$ 293,47, né, porque é infração gravíssima, e a suspensão do direito de dirigir. Se for o Detran ou a PRF que lavrar um auto desse, num processo só ele aplica os dois.
Se for um órgão de trânsito do município, se for um órgão rodoviário, aí ele fica responsável pela multa e o Detran é quem aplica a suspensão. Mas a partir de 1º de janeiro de 2024, essa competência passa a ser... Eu não sei quando você está me assistindo, né? Porque eu estou gravando em 2023, né? Então eu não sei quando exatamente você está me assistindo. Então a partir de 2024 não houver mudança na legislação, o município passa a fazer o que Detran e PRF já fazem, ou seja, aplicar as duas penalidades em um único processo, beleza? Tem base legal para isso aí, claro, tem que ter, né? Está lá no artigo 20, que trata das competências da PRF, especificamente em seu inciso 12. Vale lembrar que essa previsão legal não constava na redação original do CTB, o Detran, que era o órgão competente para aplicar a suspensão, até a Lei 14.071 alterar essa previsão no Código de Trânsito Brasileiro. Então a afirmativa aqui está correta. E com isso, né, a gente fecha aí esse simulado número 95. Estamos chegando no simulado 100. Para você que está assistindo, acompanhando esse simulado, fica ligado que o simulado 100 é ao vivo aqui para a gente ir testando os conhecimentos, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.